Boa noite a todos. Hoje, no dia 28 de novembro de 2023, nós estamos recebendo com muita alegria a nossa companheira aqui da casa, do Meme Curriculum Society, a Viviane Murila. A Viviane vai conversar conosco sobre o tema reflexos mentais. Já já ela vai estar conosco. Nós vamos pedir ao jovem João que faça a leitura da página inicial e logo após a Priscila proferirá a prece. Obrigada. A própria natureza apresenta preciosas lições. Nesse particular, sucedem-se os anos com matemática precisa, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, pelo nobre, mas não guardes do pretérito os destítulos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Fazer por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real. O trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benefeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora. Em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos de aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nós demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substituir dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reiniciar o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Perseverar em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e é alcançado a antecipação da vitória sobre ti mesmo. No tempo, mas vale oscilar ainda hoje que ser oscilado amanhã. Obrigada, João. Vamos agora fechar nossos olhos, se assim a gente queira. Respirar fundo.
Vamos agradecer por mais uma noite estarmos reunidos. Vamos agradecer à espiritualidade amiga que proporcionou que a gente se reunisse hoje, nessa noite. Vamos agradecer também a nossa companheira Viviane pela disponibilidade, pelo tempo levado para a preparação dessa palestra. Que a espiritualidade amiga auxilie ela durante toda a palestra e que a gente consiga compreender e absorver o máximo possível, para que a gente sempre melhore e cresça espiritualmente e que a gente encontre a nossa paz interior. Uma boa noite e que assim seja. Graças a Deus. Bom, obrigada, primeiramente, pela oportunidade de trabalho, pela confiança. E boa noite a todos presentes, a todos virtuais, e um oi carinhoso para quem porventura assistir essa palestra mais tarde, né? Pelas redes sociais. Então, para nós iniciarmos essa reflexão de hoje, tá? Vamos imaginar que nós estamos sentados com alguém muito querido ao nosso coração. E essa pessoa nos fala assim: muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, essa pessoa muito querida ao nosso coração é nosso professor Allan Kardec. Ele fala isso nessa obra Gênese, tá? E no capítulo 14, onde ele comenta os milagres do Evangelho. Então, ele, baseado na explicação espírita, na explicação dos fluidos, ele explica como que os milagres que eram atribuídos a Jesus, que são ditos milagres, na verdade não eram milagres no termo da palavra. E sim, existem explicações baseadas em como esses fluidos existem ao nosso redor e como nós atuamos nesses fluidos, tá? E então, essa fala dele na verdade, é um alerta para nós, todos encarnados e desencarnados. E para nós prestarmos atenção no que pensamos e qual que é a importância dos nossos pensamentos, tá? Em nossas vidas, como nós construímos a nossa vida a partir do nosso pensamento. Então, como ele diz, na verdade, a gente acha que ninguém está percebendo o que nós estamos pensando e que não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não estou falando, porque eu não estou expressando, não estou tendo uma expressão corporal que demonstra o que eu estou pensando muitas vezes. Nós conseguimos fazer isso nesse momento encarnado. Mas, na verdade, o verdadeiro pensamento que está ali na nossa mente é o que está influenciando a nossa vida e a dos outros também. Então, ele fala que nós nos ligamos a outros seres inteligentes, a outras mentes, através do nosso pensamento. Ele fala que os nossos pensamentos são invisíveis, mas carregam as marcas do nosso mundo moral. Tá? E ainda nesse mesmo capítulo, no parágrafo anterior a esse, ele comenta assim: em muitas passagens do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz. Ele fala: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores,
senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele fala assim, que, na verdade, Jesus, em sua condição de espírito puro, né, consegue ler o nosso reflexo mental. Ele olha para nós e ele vê algo e ele consegue ler os nossos pensamentos, o que realmente nós estamos pensando, o nosso íntimo, não as aparências externas. Então, ele conhece a nossa verdadeira essência. E ele fala, né, que nos evangelhos tem vários momentos quando Jesus cura as pessoas ou quando ele dá tem uma conversa, né, séria com algumas pessoas, com seus discípulos ou com alguém que faz uma pergunta para ele, tá? Ele realmente ele sabia o que aquela pessoa tinha no fundo como intenção, tá? Então, agora, com a ajuda do Emmanuel, nós vamos, e depois nós vamos voltar ainda para Kardec, mas vamos entender um pouco como que isso acontece, tá? Como que esse pensamento acontece. Nesse livro aqui, Pensamento e Vida, do Emmanuel, ditado para Chico Xavier, esse livro aqui, ele tem muitos ensinamentos e ele é todo baseado, explica assim, situações do nosso dia a dia, na nossa vida aqui, nesse momento encarnado, e como que o pensamento funciona para a gente estar agindo nessas áreas da nossa vida. Todo, assim, trabalho. Então, cada capítulo, são 30 capítulos, cada capítulo é sobre um assunto, sempre explicando o pensamento daquele assunto, né? Então, assim, ele fala sobre trabalho, estudo, família, nascimento, morte, educação, vontade, tudo nesse livro. Nós vamos só ver o comecinho do livro, porque nós vamos depois voltar com Kardec. Então, ele diz assim no prefácio do livro, oferecemos-la, porque eles chamam de cartilha no mundo espiritual, é uma cartilha no mundo espiritual esse livro. Então, ele fala, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E no capítulo 1, que inclusive o título do capítulo é O Espelho da Vida, ele diz assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, veja aqui que Emmanuel usa o mesmo sentido que Kardec usou nesse parágrafo que a gente acabou de comentar, que é o sentido dos reflexos de nossos pensamentos. E Kardec fala, né, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Então, o que é essa analogia do espelho que eles estão usando? Então, vamos imaginar que esse aqui é um espelho. Eu coloco o espelho na minha frente, tá? O que eu estou vendo? Eu estou vendo a minha imagem, certo? É a única coisa que eu consigo ver no espelho, é a minha própria imagem, é o que está refletido no espelho. Se eu viro o espelho para vocês, aí eu vou ver vocês no espelho, são vocês que estão aparecendo no espelho. Então, essa analogia é assim, o que vemos é o que nós projetamos. Então, o que nós recebemos de volta é o que nós projetamos. Então, dependendo para onde você direciona esse espelho, dependendo do que você reflete nesse espelho, do que você oferece para esse espelho, é o que nós vamos ver e receber de volta para nós mesmos. Então, essa é a mesma ideia com relação ao pensamento. Existe algo em volta de nós que funciona como o espelho, que fica impregnado com o nosso pensamento, como se fosse um espelho. E o que temos acesso e o que vamos receber de volta é o que nós colocamos nesse espelho. É onde está o raio do nosso pensamento. Então, assim, nós pensamos e nós podemos ver essas imagens desses pensamentos refletidos nesse espelho, tá?
Emmanuel fala, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, ele fala respiramos no sentido do pensamento, né? Então, nós recebemos o pensamento que nós emitimos, tá? Então, vamos lá, tem mais detalhes para a gente entender como que isso funciona. Nós vamos agora voltar para a Gênese, no capítulo Os Fluidos, onde Kardec detalha os fluidos e é mais especificamente na qualidade dos fluidos que nós vamos comentar. Então, ele fala assim: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoros. Então, o que são, em primeiro lugar, esses fluidos que Kardec se refere? Esses fluidos são os fluidos espirituais, e nesse capítulo ele explica em detalhes sobre isso. Os fluidos espirituais é um estado do fluido cósmico universal, onde nós estamos todos imersos. Então, existe uma condição do fluido cósmico universal, uma variação, um estado dele, que é aonde nós impregnamos o nosso pensamento. E é isso que um espírito puro pode ver, como Jesus. É isso que nós também vamos aprender, que nós percebemos também isso de uma certa maneira, tá? Então, como que é essa analogia que ele usa agora do som no ar e do pensamento nos fluidos? Então, por exemplo, eu estou aqui falando, minhas cordas vocais vibram no ar, chega no ouvido de vocês, interpretado, vocês entendem o que eu estou falando. Mesmo com a intermediação de um computador, de um celular, o processo é o mesmo. Vai pelo ar aqui, chega lá, a tecnologia interpreta, chega na casa de quem está escutando, vai pelo ar o som, tá? Então é assim que se transmite o som. O pensamento é da mesma maneira transmitido através dos fluidos espirituais, tá? Então, só que tem uma diferença que ele fala. Apesar de ter essa semelhança, a diferença é, o som, ele é constrito, ele tem um certo alcance limitado. Se alguém anda aqui lá para dentro da casa, vai chegar um momento que não vai mais escutar a minha voz. Se sair para fora, a mesma coisa. Agora, o pensamento não tem limite. Uma vez emitido, ele está no universo e vai para todos os lados, através do fluido espiritual, tá? Então, o Kardec ainda traz mais detalhes nesse capítulo, como isso acontece, tá? Ele explica que nós, com o nosso pensamento, nós modificamos as propriedades desses fluidos espirituais, com o pensamento. Ele fala assim: impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, agora ele está usando de novo o ar como comparação num outro sentido, tá? Então, por exemplo, do ar, o ar que ele cita aqui, do ar respirável. Se a gente está no meio de um lixão, né, num depósito de lixo, os gases emitidos pelo lixo vão gerar um odor não muito agradável, né? Agora, se você está no meio de um roseral, no auge da floração, o perfume vai ser mais agradável. Então, dependendo do que é emitido naquele ar, é o que você vai sentir. É o mesmo sentido do pensamento, tá? Então, os pensamentos atuando nesses fluidos e atribuindo a eles qualidades boas ou más, aquele ambiente vai ficar impregnado
de um ambiente bom ou não bom no sentido de pensamentos, tá? Então, Kardec ele conclui assim nessa parte: os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações. Tá? Então, essa aqui é a analogia que ele usou agora. E quais são essas qualidades que nós podemos imprimir nos fluidos? Kardec vai nesse nível de detalhe. Então, ele diz, sob o ponto de vista moral, os sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Então, é assim, e etc. É infinito, é infinito. E o aspecto físico podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Eles podem se tornar uma força de transmissão, uma força de propulsão. Tudo isso são qualidades, propriedades que nós, com o nosso pensamento, imprimimos nesses fluidos, tá? E Kardec termina falando: o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, é uma variedade muito grande, né? Se a gente pode imaginar. Então, uma das coisas que é muito importante que ele fala é o seguinte, que algumas vezes essas transformações que nós causamos nos fluidos resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Então, em nossos automatismos ainda, nós pensamos, não tem opção, nós pensamos. E chega a ser inconsciente o que nós estamos causando para nós mesmos, porque é sempre, principalmente para nós mesmos, tá? E então, assim, nós podemos ir no automatismo, né? Como vamos mesmo, então é inconsciente até, muitas vezes, o que produzimos, mas também nós temos a opção de controlar, de modificar, atribuindo uma intenção, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o Kardec diz assim, o que se faz quando está viciado o ar? Procede-se o seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. Né? Isso é o que está no texto, né? Mas o livro 1800 e pouco, né? Então, hoje a gente tem os purificadores de ar, né? Eles não tinham naquela época, senão teria escrito aqui, provavelmente. Então, por exemplo, se nós estamos na fumaça, né? Aqui é muito comum, na época do verão, os incêndios nas florestas, que deixam a cidade inteira, né, poluída, cheia de fumaça. Muitos de nós temos purificador de ar em casa para limpar aquele ar, né? Então, o pensamento, nós podemos fazer a mesma coisa, certo? Com um pensamento ruim, você substitui por um pensamento bom. Você começa a aprender a purificar seus pensamentos. Então, nós temos como fazer isso, tá? Então, e Kardec, ele também traz, ele explica assim, como que isso acontece, né? O pensamento. Ele fala o exemplo de uma orquestra sinfônica, por exemplo, musical, né? Então, cada músico toca um instrumento e emite um som, tá? Todos aqueles instrumentos juntos formam uma sinfonia musical. A sinfonia pode ser harmônica, se os músicos estiverem tocando bem, como pode ser desarmônica, né? Não muito boa. Então, com o pensamento é a mesma coisa. Nós emitimos nossos pensamentos e cada um de nós contribui com uma melodia vibratória, tá? De pensamento. Aquele ambiente onde nós nos encontramos pode estar harmônico ou não, dependendo do conjunto dos pensamentos que estão naquela sala. Então, vamos ao exemplo do centro espírita, por exemplo, aqui, tá? Então,
quando muitos de nós sentimos isso, né, quando frequenta as casas, nós, quando chegamos naquele ambiente, nós já sentimos a diferença vibratória. Nós já acalma, é uma leveza, às vezes sentimos um perfume, né? É muito comum aqui no centro, que temos como mentora a Meimei, inclusive, né? Então a gente, uh, o que é isso? O que é isso que nós sentimos? Por que essa leveza? Por que o perfume? Porque os nossos mentores, os trabalhadores desencarnados que aqui já estão, prepararam esse ambiente com o pensamento deles. Então, imagine a harmonia que eles transmitiram aqui para esse ambiente. Tá calmo, tá tranquilo, tá positivo, tá com perfume, porque é a capacidade que eles já têm como benfeitores de emitir com os pensamentos deles, transformar os fluidos nesse ambiente, né? Então é uma coisa que a gente já é uma experiência que nós temos. Muitos de nós temos mesmo, né? Quando chegamos aqui. Então, agora, para a gente entender um pouquinho mais também para o nosso dia a dia, vamos para Emmanuel de novo, nesse livro aqui, Seara dos Médiuns agora. Ele tem um capítulo que chama Faixas, e é o capítulo 38 do livro. Ele fala assim: o pensamento é idioma universal. E, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por três fatores específicos: a experiência, o estímulo e a inspiração. Ele vai explicar. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos, ele fala. Então, o que é isso? Somos nós, espíritos em evolução, nesse estágio que nós estamos agora. Tudo que nós já vivemos, outras encarnações, toda a nossa experiência evolutiva, os acontecimentos dessa vida, inclusive, é o que nós somos. A capacidade que nós temos nesse momento, são os pensamentos que nós emitimos nesse momento, tá? Aí ele fala: o estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. O que é o estímulo? É tudo do meio externo a que estamos expostos. Tudo que acontece no meio externo. Então, nós vamos detalhar, depois ele fala mais sobre isso. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, tá? Então, a inspiração, ela está disponível para nós. Nós aceitamos ou não. Nós escolhemos pegá-la ou não. Tanto as boas inspirações como as não boas inspirações. Podem ser de espíritos desencarnados, como podem ser de espíritos encarnados também, essa inspiração. Então, Emmanuel continua e ele fala assim: um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Tá? Então, esses são todos estímulos e inspirações a que a gente está exposto. E pode, muitas vezes, ser as nossas escolhas, que nós vamos atrás disso, tá? Mas, outras vezes, podem ser situações inesperadas também, que acontecem na nossa vida. E aí, o que é que nós precisamos nos preparar para ver como vai ser as nossas reações, para estarmos com bagagem para as nossas reações serem as melhores possíveis, tá? E mantermos o equilíbrio. Arthur Valadares, acho que muitos de vocês conhecem, ele é um orador espírita do Brasil, ele faz muitas palestras e ele fala muito sobre esse assunto, ele tem várias palestras sobre esse assunto do pensamento, das faixas mentais e tudo. E tem uma delas que ele tem uma fala que eu achei muito bonita, eu acho que vale a pena falar.
quanto mais equilibrado e serenos, melhor recebemos o estímulo, principalmente as aflições da vida. Uma mente equilibrada que se governa recebe estímulo de maneira diferente de uma mente caótica, aflita e inquieta. E ele está justamente comentando esse capítulo desse livro nessa palestra. Então, é assim, a gente, estando mais preparados, às vezes uma coisa qualquer que acontece para a gente pode escalar a nossa irritação, por exemplo, ou a irritação vem, mas nós podemos nos acalmar, por exemplo, dependendo da situação, né? O que cada um se sente irritado com determinadas coisas, né? Então, Emmanuel, ele continua ainda nesse mesmo capítulo, ele fala, geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. E aqui é uma analogia muito importante que ele fala, é assim, imaginar um barco que está entregue ao sabor das ondas ou do vento. Então, você não conduz aquele barco, você não usa o remo, não usa uma vela, não usa o leme para conduzir aquele barco. E aí, o que vai acontecer? O barco vai ficar parado no meio do lago, não vai para lado nenhum, ou então ele vai bater numa pedra, né? Na verdade, muitas vezes, mesmo com as intempéries, mesmo com as situações difíceis, né, da vida, a gente pode aproveitar até aquela situação para deslanchar, para a gente melhorar ainda mais, né? É um desafio que às vezes ajuda mais ainda a gente. Por exemplo, ele fala, tem um barco à vela, num vento bem forte, você colocando a vela na posição boa, você vai embora com segurança, né? Então, é a mesma coisa, analogia na nossa vida, né? Às vezes as situações, nós estamos preparados, se nós estivermos preparados, nós podemos aproveitar as dificuldades para evoluir, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Aí, Emmanuel fala que a nossa bússola é o Evangelho. Então, ele fala: com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo de todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então, não tem jeito, a responsabilidade é nossa. Volta para nós e nós podemos melhorar o nosso pensamento, a nossa sintonia, sabendo, né, que, por exemplo, uma irritação vai refletir irritação, você vai receber mais irritação, vai escalar aquilo, né? Então, sabendo como acalmar aquela irritação é uma maneira de nós acalmarmos, mudarmos a sintonia do nosso pensamento. Da mesma maneira como os bons sentimentos também. Então, um sentimento de compreensão vai refletir compreensão, vai atrair compreensão, vai potencializar aquela compreensão, né? E assim com todos os outros sentimentos. Então, o amor, a harmonia, a paz, tudo que nós, o melhor que nós refletimos é o melhor que nós vamos fazer. Então, como Emmanuel recomendou naquela lista de opções lá, né? A gente pode ler uma página inspiradora para melhorar nossos pensamentos, nós fazer uma prece, né? É uma ferramenta maravilhosa nesses momentos. Mudar o rumo de uma conversa infeliz para assuntos mais edificantes, mudar nossa atitude com relação a uma determinada pessoa, tudo isso vai automaticamente promover a alteração do ambiente fluídico que nós vivemos, tá? E nesse exato momento aqui que nós estamos refletindo sobre esse assunto, nós estamos já nesse caminho de melhora dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e com os ensinamentos do Evangelho, certo? Nós estamos trabalhando em nós mesmos e melhorando o nosso pensamento, nossa sintonia mental.
e recebendo, né, dando oportunidade para recebermos coisas melhores para nós, né? E então era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigada novamente pela confiança, pela oportunidade do trabalho. E como foi pedido, vamos encerrar com uma prece, né? Então vamos então nos comunicar mais ainda com os nossos mentores da casa, os nossos mentores pessoais, nossos anjos da guarda. Vamos agradecendo por todas as inspirações que recebemos, para aqui estarmos nesse momento, refletindo, e que possamos, Senhor, cada vez mais, podemos melhorar a nossa sintonia mental, possamos ter controle dos nossos pensamentos mais infelizes, e que sabemos que aos poucos vamos conseguindo melhorá-los e assim a nossa vida. Obrigada mais uma vez aos benfeitores e a essa oportunidade. Obrigada, Mãe, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.